sou Mega Miller, 32 anos, designer gráfica em Chicago. Esta manhã, meu telefone apagou, 29 chamadas perdidas de um número desconhecido. Imediatamente, fui transportada de volta aos meus 12 anos, sozinha na Union Station, observando meus pais irem embora, rindo. Vamos ver como ela encontra o caminho de casa, gritou minha mãe. Aquele dia mudou tudo. Ao longo de anos de terapia, construí uma nova vida longe das pessoas que me abandonaram. Nunca mais voltei até agora. Elas me encontraram. Antes de contar como meus pais me abandonaram e como reconstruí minha vida, diga-me de onde você está assistindo. Inscreva-se para acompanhar minha jornada de cura e autodefesa. Crescer em Reedville, Pensilvânia, era como viver em dois mundos diferentes. Para quem estava de fora, éramos a família perfeita, Frank e Karen Taylor, pequenos empresários bem-sucedidos com seus 2 filhos, Ethan, e eu, Jennifer, agora Megan. Mas, a portas fechadas, nossa casa era um campo minado imprevisível. Meu pai, Frank, era dono da maior loja de ferragens da cidade. Ele era muito respeitado por todos, conhecido por sua risada estrondosa e generosas doações para causas locais. Minha mãe, Karen, administrava uma pequena padaria famosa por suas tortas de maçã, que ganharam a faixa azul da Feira do Condado 3 anos consecutivos. Eles pareciam um casal americano ideal para todos os outros. Mas o Frank e a Karen que eu conheci eram pessoas completamente diferentes. O comportamento amigável do meu pai se transformava no momento em que ele entrava pela porta da frente. A bebedeira começava perto da hora do jantar e aumentava ao longo da noite. Um dia ruim no mercado significava pisar em ovos em casa. Mamãe, em vez de nos proteger, tornou-se sua facilitadora mais leal, sempre dando desculpas. Seu pai trabalha tanto por esta família ou ele só precisa desabafar. A filosofia parental deles girava em torno do que chamavam de amor duro, que na verdade era apenas crueldade disfarçada de disciplina. Isso incluía o que eles consideravam momentos de aprendizado que a maioria reconheceria como abuso emocional. Quando eu tinha 7 anos, me deixaram no supermercado por mais de 1 hora porque eu tinha pedido um doce. Talvez agora você aprenda a não ser tão gulosa, disse minha mãe quando finalmente voltaram, me encontrando chorando perto do balcão de atendimento ao cliente. O gerente da loja estava prestes a chamar a polícia. Meu irmão mais velho, Ethan, 4 anos mais velho que eu, tinha uma vida diferente. Ele era criança de ouro que não errava, quarterback estrela, aluno nota 10 e companheiro de pesca do papai. Enquanto eu recebia críticas por tirar 97% em uma prova de matemática, o que aconteceu com os outros 3%? Ethan era elogiado por tirar 10. Eu me tornei o bode expiatório da família. Se alguma coisa desse errado, de alguma forma era minha culpa. O jantar estava frio? Devo ter distraído minha mãe enquanto ela cozinhava. Papai teve um dia ruim no trabalho? Provavelmente porque ficou acordado até tarde me ajudando com a lição de casa. O fardo psicológico era esmagador para uma criança. Meu aniversário de 11 anos se destaca particularmente. Mamãe tinha prometido uma festinha com alguns amigos. Eu estava animada a semana toda, até a ajudei a assar cupcakes na noite anterior. Na manhã do meu aniversário, me disseram que iríamos ao parque de diversões local. Fiquei decepcionada, mas tentei não demonstrar. Eles dirigiram por quase 1 hora, pararam no estacionamento, me deram $20 e disseram: divirta-se. A gente te pega às 17 horas. Passei meu aniversário sozinha, com muito medo de ir em qualquer brinquedo, sentada num banco perto da entrada, observando outras famílias rindo juntas. Eles me pegaram às 19 horas, não às 17 horas, e me encontraram apavorada e em lágrimas. Só te ensinando a ser independente, papai riu. Além disso, tivemos que pegar seu bolo. Não havia bolo em casa. Nem presentes. Quando comecei a chorar, me chamaram de ingrata. Essas piadas e lições aconteceram regularmente durante toda a minha infância. Desenvolvi mecanismos de enfrentamento, ficar quieta, tentar ser invisível, passar tempo na casa de amigos sempre que possível e me perder na arte. Desenhar se tornou minha fuga. No papel, eu podia criar mundos onde os adultos eram gentis e as crianças se sentiam seguras. O dia anterior ao incidente na estação de trem permanece cristalino na minha memória. Eu tinha recebido meu boletim e estava orgulhoso de ter tirado só notas A, exceto por um A em ciências.
Para a maioria dos pais, isso seria motivo de comemoração. Para o meu, era inaceitável. Papai berrara, agitando o boletim. O que há de errado com você? Está ficando preguiçoso? Ethan nunca tirou a ponto. Eu me esforcei muito, sussurrei. Claramente não o suficiente, acrescentou mamãe. Não estamos criando filhos medíocres. Naquela noite, ouvi-os conversando na cozinha. Ela precisa aprender que a vida não te dá nada, disse papai. Ela é muito mole, muito sensível. Talvez ela precise de uma lição de verdade, concordou mamãe, algo que ela não vai esquecer. Na manhã seguinte, anunciaram que faríamos um passeio em família para Chicago. Ethan não pôde vir por causa do treino de futebol americano. Seríamos só nós três, algo que raramente acontecia. Apesar da tensão da noite anterior, senti um vislumbre de esperança. Talvez fosse a maneira deles se desculparem. Eu não poderia estar mais enganada. Na manhã da viagem a Chicago, acordei com uma mistura de apreensão e excitação. Papai parecia excepcionalmente alegre no café da manhã, fazendo piadas e bagunçando meu cabelo. Mamãe preparava sanduíches para a viagem, cantarolando baixinho. A mudança de clima foi tão drástica que me deixou mais inquieta do que aliviada. A viagem de Ridgeville a Chicago levou pouco mais de 3 horas. Papai tocou sua estação de rock clássico favorita enquanto mamãe me fazia perguntas sobre as capitais dos estados do banco do passageiro. Se eu errasse uma, papai estalava a língua e dizia coisas como: até uma criança da 3ª série saberia essa, Jane. Ao nos aproximarmos dos arredores da cidade, minha mãe se virou para mim. Então, Jennifer, disse ela com um sorriso estranho, você se acha bem inteligente, não é? Apesar desse A. Acho que sim, respondi cautelosamente. Estudiosa, talvez, interrompeu meu pai, com os olhos na rua. Mas esperta na rua? Isso é diferente. A vida real não se nivela em uma curva, acrescentou minha mãe enigmaticamente. O nó no meu estômago se apertou. Olhei pela janela enquanto o horizonte de Chicago surgia, tentando ignorar os sinais de alerta que piscavam em minha mente. Estacionamos perto da Union Station por volta do meio-dia. O enorme edifício Beals Arts era intimidador, lotado de viajantes correndo em todas as direções. Eu nunca tinha estado em Chicago antes, e a magnitude da cidade me impressionou. Com fome? Perguntou papai quando entramos no grande saguão da estação. Assenti, ainda torcendo para que aquilo se transformasse em um passeio familiar normal. Ótimo! Espere aqui perto deste pilar, instruiu mamãe, apontando para uma das colunas enormes perto da entrada principal. Vamos estacionar o carro em uma vaga melhor e comer alguma coisa. Voltamos em 15 minutos. Não posso ir com você? Perguntei, sentindo aquela ansiedade familiar se infiltrar. O quê? Você é um bebê? Papai riu. São só 15 minutos. Você tem 12 anos, pelo amor de Deus. Mas eu não conheço Chicago, protestei fracamente. Exatamente, disse mamãe com uma ênfase estranha. Fiquem aqui. Não se mexam. Observei-os se afastarem, desaparecendo na multidão. O relógio da estação marcava 12h17. Fiquei sem jeito perto do pilar, observando as pessoas passarem, empresários com pastas, famílias com malas, casais de mãos dadas. 15 minutos se passaram, depois 20, depois 30. A ansiedade que vinha fervendo agora se transformou em pânico total. Será que eles tinham esquecido onde me deixaram? Teria acontecido alguma coisa com eles? Na marca de 1 hora, eu estava lutando contra as lágrimas. Eu não tinha celular. Não tinham me deixado dinheiro para um telefone público. Eu tinha exatamente $7 no bolso, minha mesada semanal que havia economizado para a viagem. Então, pelas grandes janelas que davam para a rua, vi nosso Ford Taurus azul passar lentamente pelo posto. Meu coração disparou. Eles tinham se perdido ou se confundido sobre onde se encontrar. Corri em direção à saída, acenando freneticamente. Quando o carro passou, vi meus pais lá dentro. Papai dirigia devagar e, quando me viu na janela, sorriu e acenou, não um aceno de reconhecimento ou alívio, mas um gesto de provocação.
Mamãe abaixou o vidro da janela e gritou palavras que mudariam minha vida para sempre. Vamos ver como você encontra o caminho de casa. O riso deles ecoou enquanto aceleravam. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Eles me deixaram de propósito em uma cidade a 3 horas de casa, sozinha. A negação inicial deu lugar a uma realidade devastadora. Não era uma aula de 15 minutos. Eles não estavam estacionando na esquina, esperando para pular do carro e dizer: surpresa! Você aprendeu a lição? Na verdade, estavam voltando para a Pensilvânia sem mim. O pânico se instalou. Corri de volta para dentro da estação, ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A imensidão da Union Station tornou-se assustadora, gente demais, barulho demais, entradas e saídas demais. Para onde eu poderia ir? O que eu poderia fazer? Eu não tinha telefone, nem contatos em Chicago, nem dinheiro suficiente para uma passagem de volta para casa, nem documento de identidade. Por 2 horas, vaguei pela estação atordoada, ocasionalmente soluçando antes de me recompor. Tinha medo de pedir ajuda. Meus pais sempre me alertaram sobre o perigo de estranhos e disseram que a polícia levaria crianças desobedientes para lugares terríveis. Por volta das 15h30, uma funcionária da estação chamada Janete me notou. Ela era uma mulher mais velha, com cabelos com mechas grisalhas e olhos gentis por trás de óculos de armação vermelha. Ela me viu circulando pelos mesmos lugares repetidamente, visivelmente aflita. Querida, você está perdida? Perguntou ela, ajoelhando-se ao meu lado. Balancei a cabeça automaticamente, treinada para nunca admitir problemas para estranhos. Onde estão seus pais? Ela insistiu gentilmente. Eles foram tirar o carro da garagem, menti, com a voz embargada. Quando foi isso? Perguntou Janete, com a expressão cada vez mais preocupada. Eu não conseguia mais manter a fachada. 3 horas de abandono, medo e confusão vieram à tona em uma torrente de lágrimas. Eles me abandonaram, solucei. Eles foram embora e disseram para eu encontrar o caminho de casa. Mas minha casa é na Pensilvânia. O rosto de Janete mudou de preocupação para alarme. Ela me levou para uma área mais tranquila perto dos escritórios administrativos da estação, pegou uma garrafa d'água e me pediu para explicar tudo. Em meio a soluços, contei a ela sobre meus pais, o aluno nota A, e como os vi indo embora rindo. Qual é o seu nome, querida? Ela perguntou. Jennifer Taylor, sussurrei. E quantos anos você tem, Jennifer? 12, seu rosto endureceu momentaneamente antes de se suavizar novamente. Eu vou te ajudar, Jennifer. O que você está descrevendo não está certo. De jeito nenhum. Janete informou seu supervisor, que chamou a segurança da delegacia. Um gentil segurança chamado Marcos assumiu o comando, fazendo mais perguntas sobre meus pais, nosso endereço e número de telefone. Eu podia ver os adultos trocando olhares por cima da minha cabeça, com expressões sombrias. Precisamos chamar a polícia, Marcos finalmente disse. O que seus pais fizeram é abandono. É contra a lei. E foi assim que, às 16h45 de um sábado à tarde, me vi sentada em um pequeno escritório na Union Station, observando a policial Teresa Ramírez registrar um boletim de ocorrência sobre o meu abandono. Meu corpo inteiro estava dormente. Aquilo não podia ser real. Pais não deixam os filhos em cidades estranhas, mas os meus deixaram. As luzes fluorescentes da delegacia do 1º Distrito do Departamento de Polícia de Chicago zumbiam no alto enquanto eu estava sentado, enrolado em um cobertor emprestado, embora não estivesse frio. A policial Ramírez me trouxera ali depois de tomar meu depoimento na delegacia da União. Ela fora gentil, mas profissional, documentando tudo com uma seriedade que fez a realidade da minha situação se aprofundar ainda mais. Tentamos ligar para o seu número residencial 2 vezes, informou-me, servindo uma xícara de chocolate quente. Ainda não atende. Meu estômago se revirou. Talvez eles ainda estejam voltando, sugeri, com a voz fraca. A viagem até Reedville levaria mais de 3 horas. Uma pequena e desesperada parte de mim ainda esperava que aquilo fosse apenas uma lição extrema, que eles voltassem na metade do caminho para casa quando sentissem que eu já estava assustado o suficiente. Talvez, respondeu a policial Ramírez, mas seu tom sugeria que ela pensava o contrário. A delegacia não era nada do que eu imaginava.
Não havia grades ou celas visíveis de onde eu estava sentada, apenas mesas, computadores e telefones. Mesmo assim, a consciência de que eu estava em uma delegacia porque meus próprios pais me abandonaram era avassaladora. Jennifer, chamou uma nova voz. Uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos castanhos cacheados, se aproximou, carregando uma pasta. Sou Laura Donovan, do Departamento de Serviços à Infância e à Família. Gostaria de conversar um pouco com você, se não tiver problema. A hora seguinte passou em um turbilhão de perguntas gentis. Meus pais já tinham feito algo parecido antes? Sim, mas nunca tão extremo. Eles já me bateram? Não, não fisicamente. Eu me sentia segura em casa. Hesitei demais antes de responder, o que já era resposta suficiente. O que vai acontecer comigo esta noite? Perguntei finalmente, com a voz baixa. Laura explicou que, como eles não conseguiam falar com meus pais, eu seria colocada em um lar temporário de emergência até que a situação fosse resolvida. A expressão lar temporário me arrepiou. Eu já tinha ouvido histórias sobre lares temporários, nenhuma delas boa. Temos uma família maravilhosa para acolhimento de emergência, Laura me garantiu, parecendo ler meus pensamentos. A família Williams trabalha conosco há anos. Eles têm uma filha mais ou menos da sua idade. Às 21 horas, eu estava sentado à mesa de jantar dos Williams, beliscando um prato de espaguete que eu não conseguia comer. Diane e Robert Williams faziam o possível para me deixar confortável, mas nada parecia real. A filha deles, Alicia, me levou ao quarto de hóspedes e, sem jeito, se ofereceu para me emprestar um pijama e uma escova de dentes. Seus pais provavelmente virão te buscar amanhã, disse ela, tentando ser prestativa. Assenti, sem acreditar. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado, olhando para o teto desconhecido, revivendo a imagem dos meus pais indo embora, rindo. Que tipo de pais faziam isso? O que eu tinha feito para merecer? No dia seguinte, depois de um café da manhã que mal toquei, Laura Donovan retornou. Sua expressão me disse tudo o que eu precisava saber antes de falar. Entramos em contato com seus pais ontem à noite, disse ela cuidadosamente. Eles vêm me buscar? Perguntei, já sabendo a resposta. Ainda não, respondeu Laura. Eles disseram que estavam te ensinando uma lição sobre independência e resolução de problemas. Lágrimas quentes brotaram dos meus olhos. Me deixando em um estado diferente? Eles alegaram que planejavam ligar para a delegacia depois de algumas horas para verificar você, mas a situação piorou quando as autoridades se envolveram. Tradução: eles não tinham planejado ligar para ninguém. Eles esperavam que eu entrasse em pânico, talvez chorasse, e depois? Encontrar o caminho de casa magicamente sem dinheiro, sem telefone e sem documento? Seu irmão Ethan confirmou que você era esperado em casa ontem à noite, continuou Laura. Ele ficou surpreso quando os pais dele voltaram sem você. Uma nova onda de traição me invadiu. Então Ethan não estava envolvido. Um pequeno consolo. O que acontece agora? Perguntei. Marcamos uma reunião em nosso escritório amanhã. Seus pais estarão lá? Um juiz foi notificado sobre o caso e haverá uma audiência ainda esta semana para determinar os próximos passos. As 36 horas seguintes se passaram em um limbo estranho. A família Williams era gentil, mas eu me sentia como um fantasma vagando pela casa deles. Diane tentou puxar conversa comigo, Robert se ofereceu para jogar jogos de tabuleiro e Alicia me convidou para assistir TV com ela. Eu segui em frente, entorpecida. A reunião no escritório do DCFS estava marcada para as 14 horas de segunda-feira. Troquei de roupa, agora amassada por ter sido lavada e seca às pressas. Laura me levou a um prédio do governo no centro da cidade e explicou o que aconteceria. Você não precisa falar com seus pais se não quiser, garantiu ela. Estarei com você o tempo todo. Entramos em uma sala de conferências com uma mesa comprida. Já estavam sentados outros 2 adultos que Laura apresentou como seu supervisor e um agente de ligação do Tribunal de Família. 5 minutos depois, a porta se abriu novamente. Meus pais entraram, sem se parecerem nada com as pessoas confiantes e sorridentes que haviam saído da Union Station. O rosto do meu pai estava abatido, os olhos da minha mãe, vermelhos. Atrás deles, veio um homem de terno que se apresentou como advogado.
Jennifer, disse minha mãe, dando um passo em minha direção. Recuei involuntariamente. Por favor, sentem-se, instruiu firmemente a supervisora de Laura. O que se seguiu foi a conversa mais surreal da minha jovem vida. Meus pais, orientados por seu advogado, apresentaram sua versão dos fatos. Eles estavam preocupados com minha falta de autoconfiança e capacidade de resolução de problemas. O exercício na estação de trem havia sido planejado como uma lição de vida controlada. Eles retornaram depois de 20 minutos para me ver à distância, mas não conseguiram me encontrar. Presumiram que eu havia descoberto como ligar para casa ou pedir ajuda, demonstrando exatamente a desenvoltura que queriam incentivar. Estávamos ensinando independência a ela, insistiu o pai. As crianças de hoje são mimadas demais. Abandonando sua filha de 12 anos em uma cidade a 3 horas de casa? Sem dinheiro, sem telefone e sem identidade? Perguntou a supervisora de Laura, incrédula. Ela está exagerando o pouco dinheiro que tinha, disse a mãe, com desdém. E tem telefone por todo lado. Ela poderia ter ligado a cobrar. Fiquei em silêncio, atordoado. Eles não se arrependeram. Acreditavam sinceramente que não tinham feito nada de errado. A reunião continuou com discussões sobre leis de bem-estar infantil, possíveis acusações e próximos passos. Durante todo o processo, meus pais mantiveram sua posição. Aquela era uma escolha parental, talvez extrema, mas com boas intenções. Quando finalmente me perguntaram se eu queria voltar para casa com eles, encontrei minha voz. Não, respondi com firmeza, surpreendendo até a mim mesma. Eu não quero voltar. O choque em seus rostos poderia ter sido satisfatório em outras circunstâncias. Não seja ridículo, gaguejou papai. Claro que você vai voltar para casa. Essa não é uma decisão sua agora, Sr. Taylor, explicou o oficial de ligação do tribunal. Dadas as circunstâncias, Jennifer permanecerá em prisão preventiva enquanto o tribunal avalia a situação. Quando a reunião terminou, minha mãe tentou se aproximar de mim mais uma vez. Jennifer, querida, você está exagerando. A gente só estava tentando. Abandonar quem confia em você, interrompi, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi isso que eu aprendi. Fui escoltada para fora da sala, os protestos dos meus pais sumindo atrás de mim. Naquele momento, eu soube que nunca mais veria nossa casa em Leadville como um lar. As semanas seguintes se passaram em meio a uma série de audiências judiciais, entrevistas com assistentes sociais e sessões de terapia. A colocação inicial de emergência com a família Williams foi prorrogada enquanto o sistema determinava o que aconteceria em seguida. Embora fossem gentis, a casa deles nunca me pareceu mais do que um abrigo temporário, uma sala de espera antes que minha vida real pudesse recomeçar. Um mês após o incidente na estação de trem, conheci Thomas e Sarah Miller. Eles chegaram ao escritório do DCFS numa tarde de terça-feira, ambos com pouco mais de 40 anos, com sorrisos calorosos que transbordavam dos olhos. Thomas lecionava artes no ensino médio e Sarah era enfermeira pediátrica. Eles não tinham filhos biológicos, mas eram pais adotivos há mais de uma década. Acreditamos que toda criança merece segurança, respeito e espaço para crescer, explicou Sarah durante nosso primeiro encontro, supervisionado por Grace Tim, minha assistente social recém-designada. Sem pressão para falar sobre nada até que você esteja pronto, acrescentou Thomas. Só queremos que você saiba que nossa casa está aberta para você pelo tempo que precisar. Havia algo de genuíno neles que rompia a minha distância emocional praticada. Quando Grace perguntou se eu estaria disposto a tentar uma colocação com os Millers, assenti cautelosamente. Os Millers moravam em uma modesta casa de 2 andares em Evanston, ao norte de Chicago. Meu quarto lá tinha paredes amarelo claras, um banco na janela com vista para um pequeno jardim nos fundos e estantes vazias esperando para serem preenchidas. Queremos que você o torne seu, explicou Sarah, me mostrando o lugar. Fotos, posteres, livros, o que te deixar confortável. Quais são as regras? Perguntei, cansada, pensando nas expectativas em constante mudança na casa dos meus pais. Thomas e Sarah trocaram olhares. Respeito e segurança básicos, respondeu Thomas. Nos avisar onde você está, ajudar nas tarefas domésticas, se esforçar ao máximo na escola. Vamos resolver os detalhes juntos à medida que avançamos. Esperei pela pegadinha, pelas expectativas ocultas, pelos padrões impossíveis. Eles nunca vieram.
O contraste entre os Miller e meus pais biológicos era desorientador. A primeira vez que derramei um copo de suco no jantar, congelei de terror, esperando a explosão de raiva. Em vez disso, Sarah simplesmente me entregou um pano e disse: "Não se preocupe. Acidentes acontecem." A confiança veio lenta e dolorosamente. Continuei esperando que os Miller revelassem seu verdadeiro eu, abandonassem o ato de gentileza e mostrassem a crueldade que eu havia sido treinada a esperar dos adultos. Mas, dia após dia, eles permaneceram consistentes em seu apoio gentil. Enquanto isso, o processo legal continuava. Meus pais frequentavam aulas obrigatórias de parentalidade e sessões de aconselhamento, fazendo o que Grace chamava de esforço mínimo. Reclamavam para quem quisesse ouvir que o Estado havia exagerado diante de uma simples escolha parental. A doutora Reynolds, minha terapeuta, me ajudou a entender o que havia acontecido em termos clínicos: abuso emocional, negligência, abandono. Ela me diagnosticou com TEP e ansiedade, introduzindo mecanismos de enfrentamento que realmente ajudaram pela primeira vez. Nada que você pudesse ter feito justificaria o que eles fizeram, enfatizou a doutora Reynolds repetidamente, até que comecei a acreditar. 3 meses depois de minha estadia com os Miller, Ethan veio me visitar. Agora com 16 anos, meu irmão parecia menor, menos o menino de ouro e mais um adolescente desconfortável consigo mesmo. Sentamos sem jeito na sala de estar dos Miller enquanto Sarah se ocupava da cozinha, nos dando privacidade e permanecendo por perto para ouvir. Eles sentem sua falta, disse Ethan finalmente, olhando para as mãos. Sentem? Perguntei, cética. A maneira deles, admitiu ele. Papai está bebendo mais. Mamãe está sempre limpando, mesmo quando a casa está impecável. Eles estão arrependidos, Ethan hesitou. Eles sentem muito que você tenha ido embora. Acho que eles não entendem porque o que fizeram foi errado. E você? Desafiei. Você entende? Meu irmão ergueu os olhos, seus olhos encontrando os meus diretamente, talvez pela primeira vez. Eu sabia que eles eram mais duros com você. Eu deveria ter dito alguma coisa, feito alguma coisa. Me desculpe, Jen. Não foi o suficiente, mas foi sincero. Ethan e eu conversamos por mais 1 hora, navegando cautelosamente pelo nosso passado compartilhado a partir de perspectivas agora diferentes, antes de ir embora. Ele me abraçou sem jeito e sussurrou: "Que bom que você está bem." Não nos falamos por muitos anos. O processo judicial culminou em uma audiência 6 meses após o incidente na estação de trem. Com base em avaliações psicológicas, estudos domiciliares e meu próprio depoimento, o juiz determinou que meus pais haviam demonstrado um padrão de abuso emocional que culminou em negligência grave e situações de risco. Meus pais tiveram uma escolha: completar um programa intensivo de reabilitação de 2 anos com visitas supervisionadas ou abrir mão de seus direitos parentais. Para surpresa de todos, exceto a minha, eles escolheram a segunda opção. Não seremos vilipendiados por tentar criar uma filha forte e independente, declarou meu pai ao tribunal. Se o Estado acha que pode fazer melhor, que tente. E assim, num piscar de olhos, Frank e Karen Taylor deixaram de ser legalmente meus pais. 3 meses depois, no meu aniversário de 13 anos, Thomas e Sarah Miller me perguntaram se eu gostaria que eles me adotassem. Àquela altura, eu já tinha começado a acreditar na perenidade do cuidado deles, na consistência do amor deles. Sim, respondi sem hesitar. A adoção foi finalizada pouco antes do meu aniversário de 15 anos. Como parte do processo, solicitei uma mudança legal de nome de Jennifer Taylor para Megan Miller, um novo nome para minha nova vida. Você sempre será quem quiser ser em nossa casa, Sarah me garantiu quando, nervosa, propus a mudança. Nós simplesmente nos sentimos sortudos por fazer parte da sua jornada. A arte se tornou minha salvação durante aqueles anos transformadores. Thomas reconheceu meu talento cedo e o nutriu com materiais, livros e orientação gentil. Os cadernos de esboços que preenchi se tornaram um diário visual do meu processo de cura, começando com imagens escuras e fragmentadas que gradualmente deram lugar a cores, formas e, por fim, à esperança. O ensino médio trouxe novos desafios e oportunidades. Fazer amigos não foi fácil, problemas de confiança não desaparecem da noite para o dia. Mas, aos poucos, criei conexões com um pequeno grupo de colegas estudantes de arte que aceitaram minha natureza reservada e meus ocasionais ataques de ansiedade sem me julgar. As inscrições para a faculdade se aproximavam.
Com o incentivo de Thomas e Sarah, coloquei meus olhos na escola do Instituto de Arte de Chicago, ambicioso, mas não impossível. Onde quer que você queira ir, nós o ajudaremos a chegar lá, prometeu Thomas. A carta de aceitação chegou em uma tarde nevada de março, durante meu último ano. Sarah chorou de alegria, Thomas insistiu em emoldurar a carta e eu me permiti acreditar de verdade que o futuro poderia ser algo brilhante e belo, criado por mim mesma. Antes de ir para a faculdade, tomei uma decisão que vinha se formando há anos: cortaria completamente os laços com minha família biológica, sem contato, sem atualizações, sem conexões com as pessoas que me descartaram tão insensivelmente. Tem certeza? Perguntou Sarah gentilmente. Você pode se sentir diferente algum dia. Tenho certeza, respondi. Os Taylors são o meu passado. Vocês são a minha família agora. E com essa resolução firmemente estabelecida, dei um passo em direção ao meu futuro. A faculdade na escola do Instituto de Arte de Chicago abriu um mundo com o qual eu só havia sonhado. O campus fervilhava de energia criativa, alunos com cabelos brilhantes e roupas nada convencionais, professores que falavam sobre arte como se ela pudesse mudar o mundo e, em todos os lugares, a liberdade de experimentar e crescer. Meu primeiro semestre foi avassalador, mas estimulante. Candidatei-me à especialização em design gráfico, descobrindo uma paixão por combinar arte visual com comunicação prática. Cada projeto bem-sucedido construía uma confiança que havia sido sistematicamente desmantelada ao longo da minha infância. Thomas e Sarah me apoiaram à distância, enviando pacotes de cuidados durante as provas finais e respeitando minha necessidade de independência, ao mesmo tempo em que me garantiam que a casa deles continuasse sendo meu santuário sempre que eu precisasse. O equilíbrio que eles alcançaram me mostrou como relacionamentos saudáveis entre pais e filhos podem ser, mesmo quando eu entrei na idade adulta. O segundo ano trouxe a Audrey para minha vida. Nos conhecemos em uma aula de teoria das cores, onde seus experimentos ousados com pigmentos neon contrastavam com minha paleta mais contida. De alguma forma, essa diferença nos uniu em vez de nos separar. Você é o artista mais cuidadoso que já conheci? Ela observou enquanto tomávamos café depois da aula um dia. Cada marca que você faz é proposital. Isso é ruim? Perguntei na defensiva. Nada ruim, ela esclareceu. Só interessante. Me faz pensar no que acontece quando você se desapega. A amizade com a Audrey me desafiou de maneiras que eu precisava desesperadamente. Ela me impulsionava criativamente, mas respeitava meus limites pessoais. Quando finalmente compartilhei trechos do meu passado com ela, ela ouviu sem piedade ou horror, e então simplesmente disse: eles realmente estragaram tudo ao perder alguém como você. Foi Audrey quem me convenceu a tentar namorar no penúltimo ano, depois de passar a faculdade evitando qualquer coisa além de amizades casuais. Você não precisa confiar em todo mundo, ela argumentou. Mas talvez tente confiar em alguém. Brian era formado em fotografia, tinha olhos gentis e mãos pacientes. Nosso primeiro encontro, um café em um pequeno café perto do campus, se estendeu por uma conversa de 5 horas. Ele falou sobre crescer na zona rural de Wisconsin, a fazenda de gado leiteiro dos pais dele, suas 3 irmãs mais novas. Compartilhei versões cuidadosamente editadas da minha própria história, testando suas reações. Meus pais biológicos não eram boas pessoas, expliquei vagamente. Fui adotada na adolescência. Família é complicada, ele respondeu simplesmente. Estou mais interessada em quem você é agora do que de onde você veio. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente. Brian nunca pressionou por mais intimidade emocional ou física do que eu estava disposta a oferecer. Na primeira vez que estendeu a mão e eu recuei, ele simplesmente assentiu e continuou nossa conversa como se nada tivesse acontecido. Na vez seguinte, eu estava pronta. A doutora Reynolds havia me preparado para os desafios dos relacionamentos adultos após traumas de infância. Problemas de confiança não afetam apenas os relacionamentos românticos, ela explicou. Eles influenciam todas as conexões humanas. A chave é a consciência, reconhecer quando suas reações decorrem de feridas do passado e não de realidades presentes. Essa consciência ajudou quando Brian e eu tivemos nosso primeiro conflito sério, 8 meses depois de começarmos a namorar. Um mal-entendido sobre os planos me levou a esperar sozinha em um restaurante por mais de 1 hora. Quando ele chegou, se desculpando profusamente pela bateria do celular descarregada, eu estava trancada em um box do banheiro, hiperventilando. Você me abandonou,
acusei mais tarde, as palavras carregando o peso do abandono muito além de um jantar atrasado. Brian ouviu enquanto eu explicava de verdade o que havia acontecido na estação de trem tantos anos atrás. Quando terminei, ele não ofereceu chavões vazios nem simpatia constrangedora. Não posso prometer que nunca vou te decepcionar, disse-ele finalmente. Mas posso prometer que nunca vou te machucar de propósito e que sempre, sempre voltarei. Não foi o suficiente para curar todas as feridas, mas foi honesto. Nosso relacionamento continuou, mais forte pela vulnerabilidade que havíamos compartilhado. A formatura se aproximava com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. A bolha protetora da academia estava acabando, o mundo real me aguardava. Graças à recomendação de um professor, consegui uma entrevista na Element Design, uma empresa de médio porte especializada em branding para organizações sem fins lucrativos e negócios sustentáveis. Gostamos do seu portfólio, disse-me o diretor criativo após analisar meu trabalho, mas, mais importante, gostamos da sua abordagem. Há uma reflexão em seus designs que não se ensina. Comecei na Element 2 semanas depois de me formar, alugando um pequeno estúdio a 20 minutos do escritório. O espaço era todo meu, a primeira vez que morei completamente sozinha. Pintei as paredes de um azul suave, pendurei minhas próprias obras de arte ao lado de gravuras de artistas que admirava e comprei plantas que exigiam cuidados diários, um pequeno exercício de nutrir a vida. O trabalho me desafiava de maneiras inesperadas. Os aspectos técnicos surgiam naturalmente, mas colaborar com clientes, apresentar conceitos e defender escolhas criativas me empurrava para muito além da minha zona de conforto. Minha supervisora, Nádia, parecia entender intuitivamente quando pressionar e quando apoiar. Seu trabalho fala por si, ela me aconselhou depois que tropecei em uma das primeiras apresentações. Confie nisso, e a confiança virá. Ela estava certa. Cada pequeno sucesso se baseava no anterior e, em 2 anos, eu estava liderando projetos para grandes clientes. A garota assustada da estação de trem parecia cada vez mais distante, embora a terapia continuasse a me ajudar a integrar essas diferentes versões de mim mesma. Aos 27 anos, Brian me pediu em casamento durante uma visita de fim de semana à casa de Sarah e Thomas. Ele pediu a bênção deles primeiro, não por um protocolo antiquado, mas reconhecendo a centralidade deles na minha vida. Nos casamos em uma pequena cerimônia na primavera seguinte, com Audrey como minha dama de honra e Thomas me conduzindo ao altar. Você construiu algo lindo, sussurrou Sarah durante nossa dança de mãe e filha, uma tradição que ambas insistíamos em manter, apesar do nosso relacionamento nada tradicional. Construímos juntas, corrigi, abraçando a mulher que me mostrou o que a maternidade deveria ser. Por volta dessa época, meus pais biológicos fizeram a primeira tentativa de contato comigo. Uma mensagem de Karen no Facebook apareceu em uma terça-feira comum. Jennifer, estávamos pensando em você. Adoraríamos nos reconectar. Papai e eu ainda estamos em Leadville. Fiquei olhando a mensagem por horas antes de mostrá-la ao Brian e, em seguida, ao Dr. Reynolds. Com o apoio deles, tomei a decisão de manter os limites que havia estabelecido anos antes. Bloqueei a conta sem responder e fiz o mesmo quando mensagens semelhantes apareceram no Instagram e no LinkedIn nos meses seguintes. As intrusões me perturbaram, mas me recusei a deixá-las atrapalhar a vida que tanto trabalhei para construir. Em vez disso, canalizei as emoções complexas para um novo empreendimento. Aos 28 anos, deixei Element Design para abrir meu próprio estúdio, com foco em branding para organizações que apoiam crianças e famílias em crise. A Miller Creative se tornou minha identidade profissional, um nome que representava não apenas o meu trabalho, mas também a família que me salvou. De um quarto extra em nosso apartamento, o negócio cresceu de forma constante por meio de indicações e um portfólio crescente de projetos de sucesso. Brian apoiou totalmente meu salto empreendedor, e sua própria carreira como fotógrafo comercial me proporcionou estabilidade durante os primeiros meses incertos. Conversamos sobre filhos, mas concordamos em revisitar a questão depois que o negócio estivesse estabelecido. A ideia da paternidade ainda despertava emoções complexas, medos de reproduzir padrões inadvertidamente, apesar das minhas melhores intenções. Você não é eles, lembrou-me a doutora Reynolds durante uma sessão particularmente difícil para abordar esses medos. O próprio fato de você se preocupar com isso mostra o quão diferente você é. Nosso apartamento acabou dando lugar a uma pequena casa com espaço suficiente para escritórios separados e um quarto de hóspedes para a família que estava visitando.
No dia em que nos mudamos, Brian me surpreendeu com um cachorro resgatado, um vira-lata dócil e caolho chamado Scout, que tinha seu próprio histórico de abandono. Achei que vocês dois poderiam se entender, explicou Brian enquanto Scout explorava cautelosamente seu novo lar. Ele tinha razão. Scout e eu nos conectamos imediatamente, e seu afeto incondicional ajudou a curar partes de mim que ainda abrigavam dúvidas. Minha rotina matinal se expandiu para incluir caminhadas pelo parque do bairro, observando a alegria de Scout por simplesmente estar vivo e seguro. A cada ano que passava, a vida que eu havia construído parecia cada vez mais sólida. Meu negócio prosperava, meu casamento se aprofundava e meu relacionamento com Thomas e Sarah evoluía para a dinâmica adulta entre pais e filhos que eu jamais imaginara vivenciar. A família que escolhi se expandiu para incluir os pais e as irmãs de Brian, que me acolheram sem reservas ou julgamentos. Eu havia criado uma existência estável e saudável, apesar, ou talvez por causa, do trauma que me moldou. Até esta manhã, quando meu telefone acendeu com 29 chamadas perdidas, e as paredes cuidadosamente construídas entre o passado e o presente começaram a ruir. Olhei para o meu telefone, incrédula, 29 chamadas perdidas de um número desconhecido com DDD da Pensilvânia. A notificação me encarou, uma intrusão digital de um passado que eu tanto me esforcei para deixar para trás. Meu dedo pairou sobre o ícone do correio de voz, com o coração disparado. Scout sentiu minha angústia, pressionando seu corpo quente contra minhas pernas. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a cena comum do café da manhã, caneca de café, torrada pela metade, laptop aberto com e-mails de clientes, agora transformado por essa conexão inesperada com minha vida anterior. Apertei o play, prendendo a respiração. Jennifer, ou Megan, acho que é Megan agora, uma voz masculina, mais velha, mas instantaneamente reconhecível. Ethan, é seu irmão. Sei que já faz anos, e você provavelmente não quer ter notícias de nenhum de nós, mas papai teve um ataque cardíaco ontem à noite. É grave. Os médicos não têm certeza se ele vai sobreviver. Achei que você deveria saber. Meu número é... Desliguei antes que a mensagem terminasse, minhas mãos tremendo tanto que deixei o telefone cair. Scout choramingou, cutucando minha palma com o nariz. Estou bem, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Estou bem. Mas eu não estava. Minha compartimentação cuidadosamente construída estava desmoronando. Em poucos minutos, outras notificações apareceram, um e-mail de um endereço que eu não reconheci, mas com o assunto, seu pai, por favor, leia. Um pedido de mensagem no Facebook que dizia simplesmente, Jennifer, é a mamãe. Por favor, ligue. É urgente. 20 anos de silêncio e agora essa enxurrada de mensagens. Por que agora? O que eles queriam de mim? O ataque de pânico me atingiu sem aviso. Meu peito apertou, a respiração ficou superficial e as paredes da cozinha pareceram se fechar. Eu não tinha um ataque tão grave há anos. Procurando meu telefone, liguei para o consultório da doutora Reynolds, grata quando ela concordou em me atender em menos de uma hora. Sua reação é completamente normal, ela me garantiu enquanto eu estava sentada em seu consultório familiar, segurando um lenço de papel. Este é um gatilho significativo que se conecta ao seu trauma central. Não entendo por que estou tão afetada, admiti. Fiz as pazes com o rompimento com eles anos atrás. Fez? Perguntou ela gentilmente. Ou construiu uma vida em torno da ausência daquele pedaço? A pergunta me atingiu com mais força do que eu esperava. Será que eu realmente havia processado minha infância ou apenas evitado com sucesso confrontar suas feridas mais profundas? O que eu faço? Perguntei finalmente. Depende do que você quer, respondeu o Dr. Reynolds. Não há uma resposta certa aqui, Megan. Você pode manter os limites que estabeleceu, o que seria totalmente válido. Ou pode se envolver nos seus próprios termos, se houver algo que precise dessa interação. O que eu possivelmente precisaria deles? Só você pode responder a isso. Um encerramento, respostas, a oportunidade de falar a sua verdade, ou talvez a confirmação de que sua decisão de partir foi a certa. Saí da sessão com mais perguntas do que respostas, mas também com técnicas de aterramento para lidar com a ansiedade que ameaçava me dominar. De volta a casa, liguei para as duas pessoas que haviam conquistado o direito de me aconselhar sobre assuntos familiares. Sarah atendeu no segundo toque. Megan,
Que surpresa adorável! No momento em que ouvi a voz dela, desabei novamente. Em meio às lágrimas, expliquei a situação. Ah, querida, disse ela quando terminei. O que podemos fazer? Diga-me o que fazer, implorei. Você sabe que não podemos fazer isso, respondeu ela gentilmente. Mas posso dizer que, seja qual for a sua decisão, Thomas e eu a apoiamos completamente. Seu relacionamento ou a falta dele com sua família biológica não muda nada entre nós. Depois de desligar, liguei para Audrey, que se ofereceu para vir imediatamente. Em 1 hora, ela estava à mesa da minha cozinha, servindo vinho, apesar de ser muito cedo. Ok, vamos pensar nisso, disse ela, pragmaticamente. Qual a pior coisa que poderia acontecer se você respondesse? Eles poderiam tentar me arrastar de volta para a disfunção deles, me fazer sentir responsável por eles, ignorar tudo o que fizeram, me traumatizar novamente. E qual a pior coisa que poderia acontecer se você não respondesse? Pensei nisso com cuidado. Eu poderia sempre me perguntar, talvez me arrepender de não ter dito o que precisava dizer. Então, a questão não é realmente sobre eles, observou Audrey. É sobre o que você precisa. Quando Brian chegou em casa naquela noite, encontrou-me cercada de pesquisas, impressos sobre ataques cardíacos, protocolos de tratamento, taxas de recuperação. Minha mente de designer gráfico havia criado um fluxograma de possíveis respostas e suas potenciais consequências. Vejo que você tem estado ocupada, disse ele, beijando o topo da minha cabeça. Preciso entender o que está acontecendo clinicamente antes de decidir qualquer coisa, expliquei. Se isso é realmente uma questão de vida ou morte, ou se é uma manipulação. É terrível da minha parte sequer pensar nisso? Não, disse Brian com firmeza. É autoproteção e inteligência. Conversamos até tarde da noite, ponderando opções e cenários. Brian, que nunca conheceu minha família biológica, mas testemunhou as consequências dos danos sofridos, afirmou que eu não lhes devia nada. Mas não se trata de dever, reconheceu. Trata-se do que vai te ajudar a seguir em frente. Pela manhã, eu já tinha tomado uma decisão. Não ligaria nem visitaria imediatamente, mas responderia à mensagem de Ethan com uma mensagem: aqui é a Mega. Recebi sua mensagem sobre o papai. Preciso de mais informações antes de decidir meus próximos passos. Qual a gravidade do estado dele? O que exatamente você e a mamãe esperam de mim? Sua resposta veio em minutos, obrigada por responder. Foi um infarto fulminante. Ele está estável, mas em estado crítico. Ponte de safena tripla marcada para amanhã. A mamãe está um desastre. Não esperamos nada. Só achei que você deveria saber. Entenderia perfeitamente se não quisesse se envolver nisso. A sinceridade me surpreendeu. Respondi: preciso de um tempo para pensar. Entrarei em contato. Nos 3 dias seguintes, me dediquei a uma intensa autorreflexão, conversei com o Dr. Reynolds novamente, finalmente, tomei minha decisão. Eu me encontraria com Ethan, e somente Ethan, em um local neutro para ter uma ideia mais clara da situação antes de considerar qualquer contato com meus pais. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas localizações. Ver meu irmão depois de 20 anos foi surreal. O adolescente de quem eu me lembrava agora era um homem de meia-idade, com cabelos ralos e óculos, vestindo uma camisa social amassada e calça caque. Megan, disse ele, ficando de pé, sem jeito, enquanto eu me aproximava da mesa. Obrigada por vir. Assenti, ainda não pronta para gentilezas. Você está ótima, ele disse. Muito ótima. Conte-me sobre o papai, eu disse, indo direto ao ponto. Ethan suspirou, parecendo aliviado por se concentrar em fatos em vez de emoções. A ponte de safena tripla foi bem sucedida, mas houve complicações. Ele ainda está na UTI. Os médicos estão cautelosamente otimistas, mas aos 68 anos, com o histórico dele. Que histórico? Pressão alta, colesterol alto, ainda bebe demais, explicou Ethan. Ele se aposentou há 5 anos, quando os problemas cardíacos começaram. Vendeu a loja de ferragens. Absorvi essa informação, tentando conciliar a figura grandiosa da minha infância com aquele homem envelhecido e decadente. E a mãe? Basicamente desmoronando.
Eles estão casados há 45 anos. Para o bem ou para o mal, são completamente dependentes um do outro. Você é próximo deles? Perguntei, genuinamente curioso sobre a vida que havia continuado na minha ausência. Ethan hesitou. Sim e não. Moro a 1 hora de distância, vejo-os mensalmente. Nancy, minha esposa, não é muito fã deles, então mantemos certa distância. Por que não? Outra hesitação. Depois que você foi embora, as coisas mudaram. Ou talvez eu simplesmente tenha começado a enxergar com mais clareza. Eles nunca assumiram de fato a responsabilidade pelo que aconteceu com você. Havia muitas histórias que eles contavam, para si mesmos, para a família, para todos. Mas com o tempo, principalmente depois de ter meus próprios filhos, não consegui mais fingir. O que eles contaram às pessoas sobre mim? Perguntei, com medo e precisando saber. No começo, que você estava morando com amigos em Chicago para ter oportunidades de estudar. Depois, que você se tornou rebelde e cortou contato, apesar dos esforços deles. A maioria das pessoas acreditou neles. Eles eram bons em se apresentar como vítimas. A raiva familiar cresceu em meu peito. E você deixou. Sim, ele admitiu baixinho. Por anos, eu deixei. Eu tinha 18 anos e estava indo para a faculdade. Era mais fácil aceitar a versão deles do que confrontar o que realmente aconteceu. Não me orgulho disso. A honestidade dele me desarmou um pouco. Por que você está entrando em contato agora, depois de todo esse tempo? Só porque o papai está doente? Em parte, reconheceu Ethan, mas também porque minha filha Emma tem 12 anos agora, a idade que você tinha quando aconteceu. Vê-la crescer tornou tudo muito mais claro. A ideia de alguém fazer com ela o que fez com você? Ele balançou a cabeça, sem conseguir terminar. Conversamos por quase 2 horas. Ethan preencheu a lacuna de 20 anos, contando-me sobre sua vida como contador, sua esposa Nancy e seus 2 filhos. Ele respondeu às minhas perguntas sobre nossos pais com dolorosa honestidade, sem defender suas ações nem exagerar seus defeitos. Eles já expressaram remorso genuíno? Perguntei finalmente. Não arrependimento por eu ter ido embora, mas compreensão real do que fizeram de errado? Em instantes, respondeu Ethan. Papai disse coisas quando bebia, que foi longe demais, que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Mamãe ainda tem mais dificuldade em assumir responsabilidades, mas os 2 perguntaram sobre você ao longo dos anos. Eles guardam uma foto sua foto do ensino médio, na lareira. A imagem me perturbou, meu eu mais jovem, preservado em sua casa como um memorial, enquanto a pessoa que eu havia me tornado permanecia desconhecida para eles. Você consideraria visitar o papai no hospital? Perguntou Ethan por fim. Você não precisaria falar com ele se ele estiver acordado. E eu posso garantir que a mamãe não esteja lá, se preferir. Considerei o pedido cuidadosamente. Preciso pensar sobre isso. Claro, ele assentiu. E Megan, o que você decidir está bom. Você não deve nada a nenhum de nós. Ao nos despedirmos, Ethan ofereceu-me a mão, hesitante. Aceitei-a brevemente, sentindo aquela conexão física com o meu passado ser estranha e significativa ao mesmo tempo. Naquela noite, discuti tudo com Brian, que apoiou minha vontade de ver meu pai, mantendo limites rígidos. Só lembre, ele me alertou, você não é mais aquela criança impotente de 12 anos. Você está visitando nos seus próprios termos. Pode ir embora a qualquer momento. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Reynolds e perguntei se ela me acompanharia ao hospital, não como minha terapeuta especificamente, mas como uma pessoa de apoio que entendia a complexidade da situação. Ela concordou imediatamente. Esta é uma oportunidade de se conectar com o seu passado a partir de uma posição de força, observou. Mas só se for isso que você realmente deseja. Pensei na garota assustada na Union Station, nos anos de cura, na vida que eu havia construído e nos pais que haviam escolhido me abandonar. Então, pensei no homem na cama do hospital, enfrentando a própria mortalidade. Sim, disse eu finalmente. Acho que preciso fazer isso. Não por eles, mas por mim. O corredor do hospital parecia interminável enquanto o Dr. Reynolds e eu caminhávamos em direção à UTI cardíaca.
Cada passo exigia um esforço consciente, meu corpo aparentemente tentando me proteger, recusando-se a avançar. O cheiro de antisséptico, as vozes abafadas, os bips urgentes ocasionais, tudo aumentava minha ansiedade já avassaladora. Podemos fazer uma pausa, ofereceu o Dr. Reynolds, notando minha respiração ofegante. Balancei a cabeça. Se eu parar, posso não começar de novo. Ita esperou na entrada da UTI, com alívio visível no rosto ao nos ver. Obrigado por terem vindo, disse-lhe baixinho. Papai está acordado, mas cansado da fisioterapia. Mamãe está no refeitório. Fiz questão de agendar isso para quando ela estivesse fora, como você pediu. E ela concordou? Perguntei, cético. Não exatamente, admitiu Ethan. Eu disse a ela que precisava de um tempo a sós com o papai para discutir questões de seguro. Seu desconforto com a decepção era óbvio. Apresentei a doutora Reynolds simplesmente como uma amiga, e Ethan não questionou sua presença. Ao nos aproximarmos do quarto do meu pai, ele tocou meu braço de leve. Só para você se preparar, ele parece diferente. Mais velho, obviamente, e a cirurgia? Assenti, me preparando. Nada poderia ter me preparado completamente para a visão de Frank Taylor, outrora tão imponente em minhas memórias de infância, agora diminuído em uma cama de hospital, cercado por equipamentos de monitoramento. Tubos e fios conectados ao seu corpo pálido, uma cânula nasal fornecendo oxigênio, seu peito coberto por uma camisola hospitalar, mas claramente enfaixado por baixo. Seus olhos estavam fechados quando entramos, mas se abriram ao som de passos. Por um momento, não houve reconhecimento em seu olhar enquanto ele me fitava. Então seus olhos se arregalaram, os lábios se abriram em choque. Jennifer, ele sussurrou, com a voz rouca. Agora é Megan, corrigi automaticamente. Megan, ele repetiu, como se estivesse testando um nome desconhecido. Você veio. Permaneci perto da porta, incapaz de me aproximar mais. Sim. O silêncio se estendeu entre nós, 20 anos de ausência comprimidos no pequeno espaço do seu quarto de hospital. O que se diz a um pai que te abandonou? A uma filha que nunca mais voltou? Você se parece com sua mãe, disse-lhe finalmente. Eu me pareço com a Sarah Miller, respondi com firmeza. Minha mãe adotiva. Seu rosto se contraiu brevemente, depois relaxou em resignação. Claro. Eu mereci isso. A doutora Reynolds estava um pouco atrás de mim, sua presença me acalmando. Ethan pairava desajeitadamente perto da cama do pai, claramente incerto sobre seu papel naquele reencontro. Por que você queria me ver? Perguntei diretamente, precisando assumir o controle da conversa. Frank pareceu surpreso com a pergunta. Você é minha filha. Eu era sua filha, corrigi, até você decidir que uma menina de 12 anos precisava encontrar o caminho de casa sozinha, vinda de Chicago. Ele se encolheu visivelmente. Cometemos um erro. Um erro terrível. Erro é esquecer de buscar alguém. Erro é chegar atrasado. O que você e a mamãe fizeram foi crueldade deliberada disfarçada de paternidade. Minha voz permaneceu firme, surpreendendo-me com sua força. Anos de terapia me prepararam para este momento, embora eu nunca esperasse que ele chegasse. Você tem razão, disse Frank baixinho. Não tem desculpa. Tive muito tempo para pensar, principalmente desde que... Ele gesticulou fracamente para o equipamento médico ao seu redor. Quando você está diante do fim, você vê as coisas de forma diferente. Você está morrendo? Perguntei sem rodeios. Não imediatamente, me disseram. Mas este foi um tiro de advertência. Ele tentou um sorriso fraco que não alcançou seus olhos. Faz um homem refletir sobre seus arrependimentos. E eu sou um arrependimento. O que fizemos com você é o meu maior arrependimento, esclareceu ele. Não você. Nunca você. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ouvi de qualquer um dos meus pais, mas pareceu insuficiente diante da magnitude de suas ações e dos anos de trauma que se seguiram. A conversa foi interrompida por uma comoção na porta. Karen Taylor ficou paralisada na entrada, com uma xícara de café na mão, me encarando como se estivesse vendo um fantasma. Jennifer, ela sussurrou. É a Megan, Ethan corrigiu rapidamente.
Virei-me para encarar a mulher que me dera a luz e, em seguida, me abandonei, rindo. Aos 65 anos, ela ainda estava cuidadosamente arrumada, cabelos coloridos, maquiagem impecável, mesmo naquelas circunstâncias, roupa sob medida, apesar do ambiente hospitalar. Apenas seus olhos revelavam a idade e o estresse causado pela condição do marido. Eu disse que marcaria um horário diferente, disse Ethan, desculpando-se. Está tudo bem, respondi, embora não estivesse. Ter os dois pais presentes ao mesmo tempo não fazia parte do meu plano cuidadosamente elaborado. Karen se aproximou de mim como se fosse me abraçar, mas parou quando instintivamente recuei. Suas mãos tremeram desajeitadamente antes de caírem ao lado do corpo. Você é tão linda, disse ela, com os olhos marejados de lágrimas. Toda adulta. Permaneci em silêncio, despreparada para mais um confronto. Pensei em você todos os dias, continuou ela. Me perguntei onde você estava, se era feliz, se alguma vez pensou em nós. Karen, Frank alertou fracamente da cama. Dê espaço a ela. A ironia de Frank Taylor defender limites não me passou despercebida. Preciso de um pouco de ar, anunciei abruptamente, virando-me para a porta. O Dr. Reynolds imediatamente se moveu para me acompanhar. Por favor, não vá embora, Karen gritou atrás de mim. Por favor. Sentimos muito a sua falta. Parei na porta, virando-me para encarar meus pais biológicos. Você sentiu minha falta? Você me abandonou em uma cidade estranha quando eu tinha 12 anos. Você foi embora rindo enquanto eu assistia. Você abriu mão dos seus direitos parentais em vez de admitir que o que fez foi errado. E agora, 20 anos depois, você quer falar sobre sentir minha falta? As palavras jorraram, anos de raiva não expressa finalmente encontrando voz. Karen se encolheu como se tivesse sido fisicamente atingida. Fomos péssimos pais, admitiu, com lágrimas nos olhos agora escorrendo livremente. Não sabíamos como amar você direito. Isso não é desculpa, respondi. Milhões de pessoas descobrem como criar os filhos sem abandonar os filhos. Você tem razão, interrompeu Frank da cama. Não há desculpa. Nós falhamos completamente com você. O simples reconhecimento, desprovido de justificativa, me desarmou momentaneamente. Era isso que eu precisava ouvir 20 anos atrás, não explicações ou defesas, mas simples responsabilização. Não vim aqui para me desculpar, disse finalmente. Vim para ver com meus próprios olhos que as pessoas que tinham tanto poder sobre mim são apenas isso, pessoas. Pessoas imperfeitas, envelhecidas, comuns, que fizeram escolhas imperdoáveis. Há alguma chance de... Começou Karen. Não, interrompi. Não há chance de reconciliação, se é isso que você está perguntando. Essa oportunidade acabou no momento em que você saiu da Union Station. O que eu posso oferecer é um desfecho, para todos nós. Olhei diretamente para Frank em sua cama de hospital. Espero que você se recupere totalmente da cirurgia. Não desejo mal a nenhum de vocês, mas preciso que entendam que não sou mais Jennifer Taylor. Não sou há 20 anos. Sou Megan Miller. Tenho pais adotivos maravilhosos, um marido amoroso, uma carreira de sucesso e uma vida construída longe dos danos que você causou. Minha voz permaneceu firme enquanto eu continuava. Eu não te odeio mais. Isso levou anos de trabalho. Mas eu também não te perdoo e não te quero na minha vida. Qualquer contato deve passar primeiro pelo Ethan, e eu me reservo o direito de ignorá-lo completamente. A finalidade da minha declaração pairava no ar. Karen soluçava baixinho, enquanto Frank fechava os olhos, uma única lágrima escorrendo pela sua bochecha envelhecida. Nós entendemos, disse-lhe finalmente. O Dr. Reynolds e eu saímos logo depois, o confronto me exauriu emocionalmente. No estacionamento do hospital, parei e respirei fundo ar fresco, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. Você se saiu muito bem, observou o Dr. Reynolds. Como está se sentindo? Como se eu finalmente pudesse ser o adulto na sala com eles, respondi. Como se eu tivesse recuperado parte do poder que eles tiveram sobre mim por tanto tempo. Nos dias seguintes, processei o encontro no hospital por meio de sessões adicionais de terapia e longas conversas com Brian, Sarah e Thomas. A experiência tinha sido exaustiva, mas, em última análise, fortalecedora.
Enfrentei meus agressores nos meus próprios termos e saí ilesa. Ita me enviou mensagens de texto com atualizações sobre a recuperação do nosso pai, o que apreciei, mas não me senti obrigada a fazer. Deixei claro que, embora estivesse aberta a manter contato mínimo com meu irmão, meus limites em relação aos nossos pais permaneciam firmes. Uma semana após a visita ao hospital, sentei-me à minha mesa, apagando as inúmeras tentativas de contato dos meus pais biológicos que se acumularam desde o nosso encontro. Karen enviava e-mails diariamente, apesar da minha declaração clara sobre limites. Frank tentou ligar 2 vezes. Bloqueei os números e endereços de e-mail deles sem ler as mensagens e liguei para Sarah. Só queria agradecer, disse a ela quando ela atendeu, por tudo. Por me mostrar o que os pais devem ser. Ah, querida, ela respondeu calorosamente, você nos deu muito mais do que jamais poderíamos lhe dar. Naquela noite, Brian e eu levamos Scout para uma longa caminhada pelo nosso bairro. O ar de verão estava quente, e vagalumes começavam a aparecer no crepúsculo. Scout trotava alegremente à frente, seu único olho bom brilhando de contentamento canino. No que você está pensando? Perguntou Brian, apertando minha mão. Como às vezes a família em que você nasce não é a família que você deveria ter, respondi, e como sou grata por ter encontrado a minha. O caminho a seguir nem sempre seria tranquilo. Traumas deixam marcas duradouras e a cura não é linear, mas, talvez pela primeira vez, me senti verdadeiramente livre da sombra que meus pais biológicos lançaram sobre minha vida. Eu os confrontei não como a criança assustada que eles abandonaram, mas como a mulher forte e bem-sucedida que me tornei, apesar deles. A menina de 12 anos deixada sozinha na Union Station finalmente encontrou o caminho de casa não para o lugar de onde veio, mas para a vida e a família que escolheu para si. Você já teve que impor limites a familiares que te machucaram? O que te ajudou a se recuperar de um trauma de infância? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso te marcou, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de superação. Lembre-se de que seu passado não define seu futuro e, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é escolher a nós mesmos. Obrigada por ouvir e desejo-lhe força em sua jornada de cura.